A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você é o nosso convidado. Amém, querido? Então ainda dá tempo de você pegar esse link aí, querido, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que receberem esse link aí enviado por você. Amém? E aproveito aqui para agradecer também ao meu pastor, Davi Ferreira, como também a nossa pastora Aline, aos seus filhos, a nossa pastora Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, como eu falei, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos nós, esse estudo de hoje. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema ao qual eu gostaria de compartilhar com você, querido. E esse tema diz assim: promessa de Jesus, voltarei e os levarei para mim. Então, querido, veja que tema interessante que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje, falando a respeito de uma promessa de Jesus, que está na palavra dele. Nós vamos ver isso aqui hoje, nós vamos estudar isso aqui hoje, que ele nos diz que ele vai voltar para nos levar, para que nós possamos viver uma eternidade com ele. Amém? Mas agora, querido, como sempre nós fazemos, nós vamos entregar esse momento desse estudo nas mãos do Senhor. Para quê? Para que seja conduzido por Ele. Para que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo no dia de hoje. E eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Que a palavra dele, que o estudo dele entra no coração, no seu coração, através da vontade dele. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao nosso Deus, entregando esse momento a ele. Meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, quero te agradecer por este dia na tua presença. Quero te agradecer também, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos têm passado por despercebido, Pai amado, sem que nós possamos até ver. Mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Quero te agradecer também, Senhor, por todo alimento que chega em nossas mesas. E também quero te pedir, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, ao qual vamos falar hoje, Pai amado, sobre voltarei e os levarei para mim. Foi uma promessa, Senhor, que tu nos fez através da tua palavra. Que esse estudo de hoje, Pai amado, vá aos corações dos teus filhos e que seja a palavra, Pai amado, que teus filhos estejam precisando ouvir nesse dia de hoje, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. E agora nós vamos aqui compartilhar o texto da palavra de Deus para você ir abrindo aí a sua Bíblia para que nós possamos aqui ler juntos esse texto de João, capítulo 14, nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 4. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aí ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E ele diz assim no versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, essa foi a palavra do Senhor que ele botou no meu coração
para que nós pudéssemos compartilhar esse estudo de hoje. Como eu te falei, está ali no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 até o 4, aonde o Senhor nos diz: voltarei e os levarei para mim. Querido, antes de Jesus morrer e ressuscitar, o que ele deixou? Ele deixou ao seu povo uma das promessas mais lindas e importantes de toda a Bíblia. E que promessa foi essa? Foi a promessa que nós lemos agora no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 até o 4, aonde um desses versículos ele diz que voltará para nos buscar. E essa promessa, querido, nos mostra que Jesus está no céu e com um lugar preparado para nós, para mim e para você. E ele está cuidando de tudo para que um dia, quando deixarmos esse mundo e formos para a eternidade, nós tenhamos um lugar aonde vivermos em paz, com alegria e eternamente ao lado dele. Mas não é só isso que o Senhor está preparando para mim e para você no céu. Nesse exato momento, querido, Jesus também está trabalhando em outras áreas incríveis das nossas vidas, que tem a ver com a eternidade, aonde nós vamos viver com ele. É bem verdade que nós sabemos que nós estamos no final dos tempos e que Jesus está prestes a voltar. Os acontecimentos no Brasil e no mundo nos mostram acerca disso, que Jesus está voltando. E para que não corramos o risco de quê? De ficar para trás no dia em que a Igreja de Cristo subir aos céus, no dia que a Igreja de Cristo for arrebatada, Jesus está o quê? Tomando uma série de medidas para nós, para mim e para você, para nos ajudar a garantir a nossa estadia e a nossa salvação no céu junto a Ele. E uma das coisas que o Senhor está fazendo por nós, Ele está intercedendo por nós. E quando eu falo que Ele está intercedendo por nós, quando nós vamos ali no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 33 ao 34, a palavra de Deus nos diz isso através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos escreveu: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que fará alguma acusação ou condenação para mim e para você que somos escolhidos de Deus? E ele diz, é Deus quem os justifica. Então, quem me justifica e quem justifica você é o Senhor. E ele diz, quem os condenará? Ele diz, foi Jesus que morreu na cruz e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, aqui, através desse versículo de Romanos 8, 33 e 34, você está vendo que o Senhor, ele está no céu intercedendo por nós, por mim e por você. A Bíblia nos mostra que, assim como todo ser humano, Jesus ele foi também o quê? Tentado pelo diabo para poder pecar aqui nessa terra onde eu e você estamos. Então, por mais que ele tenha resistido o diabo, que ele não tenha pecado, Jesus sabe muito bem o que temos passado aqui nessa terra. Por quê? Porque ele passou por isso, e muito pior do que nós estamos passando hoje. E por isso, querido, que ele está no céu intercedendo por nós a todo momento. E graças ao seu sacrifício na cruz, Jesus ele é capaz de salvar todos aqueles que se aproximam de Deus. Quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, a palavra de Deus nos diz isso. Jesus é capaz de salvar todos aqueles que se aproximam de Deus. Então, querido, quando nós lemos isso, a única coisa que eu e você precisamos fazer para entrar o quê? Na lista de intercessão de Jesus Cristo é fazermos o quê? É nos entregarmos a Ele verdadeiramente, de todo o coração. É obedecermos a sua palavra. É nós lutarmos contra o pecado e não ceder a nenhum dessas setas de Satanás sobre a minha e sobre a sua vida.
Nós sabemos que o Jesus é o nosso verdadeiro sacerdote. E Jesus também é o que? É o nosso advogado. Então, ele intercede por nós, enquanto Satanás nos acusa diante de Deus. Aponta dedo para nós diante de Deus. Vendo a nossa fragilidade diante de Deus, assim como ele fez com o Jó. Só que eu e você, querido, nós temos um intercessor, nós temos um advogado que peleja por nós. Mas só que as acusações do inimigo, elas são ignoradas pelo Pai. E por que essas acusações, elas são ignoradas pelo Pai? Porque a obra de Jesus na cruz do Calvário pagou totalmente a dívida do nosso pecado. Então, querido, Deus sempre vê em seus filhos o quê? A perfeita justiça de Cristo. Então, Deus sempre vê em mim e em você a perfeita justiça de Cristo. E quando Jesus morreu na cruz, a sua justiça, que é a perfeita santidade, ela foi atribuída a quê? A nós. Enquanto o nosso pecado foi atribuído a ele, né? A sua justiça foi atribuída a nós. E essa é a grande troca de que o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, isso aqui é uma maravilha de Deus para a minha vida e para a sua vida. E uma das outras coisas que o Senhor está fazendo por nós, Jesus está guiando as suas ovelhas. Eu e você, nós somos ovelhas do Senhor. Jesus é o nosso bom pastor. E nós somos o quê? Nós somos as suas ovelhas. Conforme diz no livro de João, capítulo 7, capítulo 10, versículo 7. E hoje ele está o quê? Nos guiando através de quê? Através do Espírito da verdade. E quando eu falo para você através do Espírito da verdade, a palavra de Deus, ela nos fala acerca disso. Para depois você conferir na sua Bíblia, quando nós vamos no livro de João, capítulo 16, versículo 12 ao 14, a palavra de Deus nos diz acerca disso. Ele diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Aí ele diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E no versículo 14 ele nos diz: não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E aí talvez você se pergunte, querido, irmão Gilson, o que seria esse Espírito da verdade? O Espírito da verdade é o próprio Espírito Santo de Deus. O Consolador que foi enviado aonde? Ao mundo, aqui onde eu e você estamos, para nos guiar e nos revelar quem é Jesus. Então, esse é um aprendizado para mim e para você nesse dia de hoje. E uma outra coisa que Jesus está fazendo por nós. Jesus está nos ajudando a vencer o nosso inimigo ferrenho aqui nessa terra. Por mais que enfrentamos tentação nesse mundo, aqui onde eu e você estamos, nós não estamos sozinhos nessa guerra. Jesus está lá no céu, nos ajudando a vencer Satanás e o pecado que o diabo tenta lançar sobre as nossas vidas todos os dias. E o apóstolo Paulo, ele disse que não seremos tentados além do que podemos suportar. E ele diz que nós não seremos tentados além do que podemos sustentar, porque ele diz que Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida e Deus é fiel na sua vida. E quando nós vamos ali, querido, no livro de Coríntios, capítulo 3, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus nos fala acerca disso. E que quando formos tentados pelo inimigo, o Senhor nos providenciará um escape para que possamos suportar. Então, o Senhor, querido, ele sempre vai preparar um escape para que nós possamos o quê? Suportar a tentação do inimigo sobre as nossas vidas. Mesmo que venhamos a sentir vontade de praticar o pecado, o Senhor, ele tem o quê? Ele tem misericórdia de nós, de mim, de você.
e sempre ele vai trabalhar em nosso favor. Mas para isso, basta que nós venhamos a fazer o quê? Basta que entreguemos nossas fraquezas a ele em oração. Então, em todo momento que nós tivermos no momento de fraqueza nas nossas vidas, nós temos que entregar essas fraquezas ao nosso Senhor em oração e confiarmos nele e não na nossa própria força, porque senão a gente vai cair diante do nosso inimigo. E se nós fizermos isso, querido, entregarmos as nossas fraquezas para o Senhor, nas mãos do Senhor, o que vai acontecer? O poder do Senhor virá sobre nós. E vai acontecer o quê? E vai nos capacitar para nós vencermos o pecado. E quando nós vamos para a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 14, a palavra de Deus nos fala acerca disso. A palavra diz: feliz é o homem que persevera na provação. Então, veja bem, eu e você, nós temos que perseverar na provação. Ele diz, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, depois que nós fomos provados, perseverarmos e recebermos a nossa coroa da vida, isso vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. E ele continua dizendo, quando alguém for tentado, presta atenção nisso aqui, jamais deverá dizer o quê? Estou sendo tentado por Deus. E por que ele diz isso? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então, o nosso Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Então, eu e você, aqui nessa terra, nós não somos tentados por Deus, somos tentados pelo nosso inimigo, pela nossa própria cobiça, sendo por esta arrastada e envolvida pelo Satanás. Amém, querido? E uma das outras coisas que o Senhor está fazendo por mim e por você no céu, aperfeiçoando a nossa fé. E para que você entenda acerca disso que eu estou te falando, que o Senhor ele está trabalhando para aperfeiçoar a nossa fé. Certa vez Jesus disse assim: sejam perfeitos como perfeitos é o Pai Celestial de vocês. Então ele chega ali no livro de Mateus capítulo 5, 48, ele nos manda essa mensagem. Ele nos dá essa palavra. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 17, nos mostra que Deus preparou o quê? Abraão e lhe fez promessas grandiosas. Então, Deus fez promessas grandiosas para Abraão. Porém, tinha o quê? Tinha uma condição para que elas fossem cumpridas na vida de Abraão. E aí, talvez você me pergunte, irmão Gilson, e que condição foi essa? Que ele deveria se tornar perfeito aos olhos do Senhor. Então, essa foi a condição para que as promessas do Senhor se cumprissem na vida de Abraão. E quando nós vamos no livro que eu te falei de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, nos fala acerca disso. A palavra de Deus nos diz, sendo Abraão da idade de 99 anos, aí diz, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então, a condição que Deus deu para Abraão é para ele andar o quê? Na presença dele, para que ele fosse perfeito. Só, querido, que Jesus também, ele quer esse mesmo comprometimento, ele quer semear essa mesma bênção na minha vida e na sua vida. Cristãos que somos hoje. Ele quer que nós sejamos assim também. E entenda bem, para você não confundir o que está sendo ensinado aqui hoje. Ser perfeito não significa viver uma vida sem pecado. Eu vou repetir, ser perfeito diante de Deus não significa viver uma vida sem pecado, mas sim que devemos ser o quê? Íntegro em nossos comportamentos, em nossas atitudes, sermos obedientes a Deus, sermos praticantes e obedientes à palavra de Deus.
Então é essa perfeição que o Senhor quer de mim e quer de você. E quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, nos fala acerca disso, de um mandamento do Senhor que muitas das vezes é desprezado por muitos. Por quê? Pelo fato de não entenderem a simplicidade e a beleza dessa verdade da palavra de Deus. Então, quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, o texto nos diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. E aí, querido, talvez você possa estar pensando, irmão Gilson, isso que você está falando é uma utopia. Ninguém vai ser perfeito como o Pai Celestial. Ninguém vai ser perfeito como o Senhor. Mas Jesus está dizendo, como eu te falei, em Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeito, conforme perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí, como que seria esse padrão de perfeição que Jesus está falando aqui para mim e para você através da sua palavra? Esse padrão, querido, que Jesus está falando aqui para mim e para você, não é inerrância ou nunca falharmos. Jesus não está falando acerca disso. Por quê? Porque nós somos humanos e temos uma natureza caída e pecaminosa. Eu sei disso, você sabe disso e Jesus sabe também. O padrão aqui, querido, ao qual Jesus se refere para mim e para você é o quê? É a excelência. É para que nós venhamos a buscar fazer tudo com excelência como o Senhor faz para mim e para você. E com isso que vai acontecer nas nossas vidas, querido. Cada vez mais seremos parecidos com o nosso Pai Celestial. Só que isso, querido, é uma questão de escolha na minha vida e na sua vida. Eu e você, nós precisamos escolher crescer e ser perfeito diante do nosso Senhor. E Jesus, ele está disposto a ajudar a mim e a você para que nós venhamos adquirir essa perfeição. Mas assim, querido, como Abraão, nós precisamos nos preparar. Para que nós precisamos nos preparar? Para atingirmos esse padrão de excelência que Jesus quer que a gente adquira, que a gente alcança. E por mais que pareça impossível mudarmos algumas áreas das nossas vidas, nós conseguimos um padrão de perfeição diante do Senhor. Quando nós conseguimos esse padrão? Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, como nós o buscamos pela fé, quando nós pegamos a palavra dele e procuramos viver essa palavra nas nossas vidas. E aí, querido, quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, querido, nós temos que correr a corrida que nos é proposta, a corrida que o Senhor preparou para que nós viéssemos a correr. E no versículo 2 de Hebreus 12, ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o quê? Ele suportou a cruz, desprezando o que a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, querido, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, para você entender, é por meio de Jesus Cristo que a nossa fé começa. E é por meio dele que a nossa fé o quê? É aperfeiçoada todo dia, na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, querido, na minha vida e na sua vida, é preciso que a gente faça o quê? Que a gente persevere na nossa caminhada cristã. É bem verdade que nem sempre iremos acertar e fazer o que é certo sempre, todo dia. O próprio Abraão, ao qual nós falamos aqui, mesmo sendo considerado o pai da fé, ele falhou alguns momentos na sua caminhada, durante a sua trajetória diante de Deus. Porém, o que ele fez?
ele não desistiu da sua caminhada e o Senhor foi aperfeiçoando ele dia após dia. E da mesma forma, querido, nós, eu e você, temos que perseverar e confiar no amor de Jesus por nós. Pois é esse amor que nos transforma e nos dá segurança para que nós venhamos a caminhar e perseverar na nossa caminhada. Amém? E mais uma das coisas que o Senhor está fazendo em meu favor e em seu favor, está nos capacitando a anunciar o Evangelho. Isso aqui, querido, é muito importante você prestar atenção nisso, que o Senhor nos capacita a cada dia para que nós venhamos anunciar a palavra dele, o Evangelho de Jesus. E quando nós vamos ali, querido, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 5, Marcos 16, 15, Jesus deu a seguinte ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse foi o comando de Jesus em Marcos 16, 15, para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o que entendemos aqui com isso que Jesus falou aos seus discípulos? Que toda pessoa que aceita Jesus como único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador, recebe uma missão aqui nessa terra. E que missão é essa? De evangelizar outras pessoas. Então, foi isso que Jesus falou aos seus discípulos e isso que ele está nos falando hoje através da sua palavra. E esse chamado, ele se torna ainda muito mais urgente quando levamos em consideração que estamos vivendo o quê? O final dos tempos. Os acontecimentos que a gente vê em volta do mundo, nós estamos vivendo o final dos tempos. E que muita gente ainda, querido, pasme você, ainda não ouviu falar sobre o amor do Senhor, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus. Só, querido, que são poucos os que estão dispostos a fazer isso. Isso o que, irmão Gilson? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. E aí, quando nós falamos acerca disso e vamos para a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o 38, nós vamos ter um entendimento acerca disso que eu estou te falando. Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando, pregando as boas-vindas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver uma multidão, ele teve o quê? Compaixão delas. E por que ele teve compaixão da multidão? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, isso que Jesus falou há milhares de anos atrás, serve também para o dia de hoje. A seara, ela é grande, mas os trabalhadores, eles são poucos. E aí, querido, você pode estar pensando: irmão Gilson, eu sou muito tímido. Como que eu vou poder cumprir essa ordem, esse mandamento, essa palavra que Jesus nos falou aí no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35? Como que eu vou cumprir isso? Querido, Jesus quer que você entenda que pregar a palavra dele vai muito além de falar em público, de ter uma boa dicção, de conhecer toda a Bíblia, ou distribuir até folhetos evangélicos pelas ruas, como muitas pessoas fazem para evangelizar. É claro, querido, que essas atitudes, ter um bom conhecimento da palavra, são muito válidos e pode alcançar muitas vidas. O quê? Você falar em público, ter boa dicção para poder pregar a palavra de Deus, ter conhecimento da Bíblia, distribuir folhetos. Mas não são todas as pessoas que conseguem ser desinibidas e ter um conhecimento apurado da palavra. E isso não lhe impede de você ser um evangelista, de você ser um semeador da palavra de Deus.
Anunciar as boas novas do Evangelho vai muito além disso. E mesmo você sendo uma pessoa tímida, você pode falar do amor de Deus para amigos, conhecidos, vizinhos, para os seus familiares, usando o quê? Usando o seu próprio testemunho, o seu próprio testemunho de vida. Basta que você assuma a sua posição de cristão e obedeça o quê? A palavra para ser uma pessoa de Jesus. Então, conforme nós estamos estudando aqui hoje, se você ainda não tomou uma atitude de cumprir esse chamado de Jesus, de ir de pregar o evangelho a toda criatura, de repente, por você não ter habilidade de falar em público, não ter uma boa dicção, não ter um grande conhecimento da Bíblia, você não está impedido de fazer isso. As profecias da Bíblia nos mostram que nós estamos nos últimos dias aqui nessa terra. Mas só, querido, que como eu te falei, Jesus ele continua trabalhando em nosso favor todos os dias, em todos os momentos. Para quê, querido? Para que nós sejamos vitoriosos aqui nessa terra, até chegar o dia em que nos encontraremos com ele e viveremos juntos por toda a terra. Então, você já pensou que se Jesus tivesse a mentalidade de muitos, de não interceder por nós, de não estar ali nos ajudando, estar intercedendo diante do Pai todos os dias, como que nós estaríamos aqui nesse mundo à mercê do nosso inimigo? Então, querido, pare de achar que você não tem valor e que não pode ter comunhão com Ele. Você pode sim. O Senhor, Ele prometeu que nunca nos abandonaria. É a palavra dEle que está nos falando. Eu nunca vos abandonarei. Quando nós vamos no livro, querido, de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, você e eu, nós fomos chamados segundo um propósito de Deus. Não foi escolha minha e sua, é um propósito de Deus. Então, nós temos que cumprir esse chamado aqui nessa terra. Amém? Então, querido, creia nessa promessa que nós estudamos aqui hoje, do livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, que eu vou repetir para você entender, para você não esquecer. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, mas Jesus diz, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, olha o que ele diz, que coisa linda, voltarei e os levarei para mim. Para quê? Para que vocês estejam onde eu estiver. E aí ele diz no versículo 4, para nós ficarmos aqui bem entendido, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém, querido? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje, querido. E a palavra que Ele nos deu para mim e deu para você. Voltarei e os levarei para mim. Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Amém, querido? Agora, onde você estiver, curve a sua cabeça, querido, que nós vamos orar para que essa palavra ela crie morada nos nossos corações. Que verdadeiramente esse estudo que o Senhor nos trouxe hoje sobre a promessa de Jesus, que Ele vai voltar e vai nos levar para que nós venhamos viver uma eternidade com Ele, que nós tenhamos isso guardado em nossos corações. Então, curva a sua cabeça, querido, que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, bendito, glorificado é o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso na Tua presença, Pai. Hoje, através da Sua palavra, se alguém tinha dúvida que Tu vai voltar para nos buscar, no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, foi bem clara a Tua palavra. E nós temos que confiar nessa promessa Sua, Senhor. Então eu te peço, Pai amado, que Tu nos tome da cabeça à planta dos pés. Tira todo engano, Pai amado. Tira tudo que não provenha de Ti.
Nos dê, Pai amado, um coração novo, um coração restaurado, um coração inspirado em Ti, um coração capaz de amar, de perdoar, como também, Senhor, de confiar em Ti. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações de Teus filhos, que estão aqui hoje, Pai amado, estudando na EBD da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta. Que essa palavra, Pai amado, possa ter sido um divisor de águas na vida dos Teus filhos, Pai. Que eles possam ter um coração com terra fértil. Que esse coração, Pai amado, receba essa semente da palavra e que essa semente, Pai amado, se multiplique a 100 por 1. Que essa palavra, Senhor, não fica no campo da audição dos Teus filhos, mas sim, Pai amado, que fique no campo da prática. Que eles possam atentar, Pai amado, para esse estudo de hoje, que Tu vai voltar para nos buscar, mas tem uma condição: nós temos que crer em Ti, nós temos que praticar a Sua palavra, nós temos que buscar sermos pessoas, exemplos aqui nessa terra. E com certeza, Pai amado, se nós atentarmos para tudo aquilo que Tu nos diz através da Tua palavra, certamente, Senhor, estaremos contigo na eternidade. Que os Teus filhos, Pai amado, possam atentar para esse estudo de hoje e nunca esquecer e pôr essa palavra em prática em todos os dias da sua vida. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje? Palavra abençoada, palavra abençoadora, que estudamos ali no livro de João, capítulo 14, que nos diz: voltarei e os levarei para mim. Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento, acompanhando esse estudo conosco, mostrando para o Senhor que você está buscando conhecimento, intimidade com Ele, para que você possa aplicar a sua palavra no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, pode ter certeza disso. Então, querido, todos os domingos, precisamente às 16 horas, quando você receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas, para que elas possam ser abençoadas, como nós fomos abençoados aqui nesse dia de hoje. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, Assembleia de Deus de Ministério em Anchieta, na Rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado. E eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra de Deus na ADMA que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua semana, no seu mês e no seu ano, e com certeza vai ser uma bênção. Amém? Um beijão no seu coração, que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.